Bom dia. Sejam bem-vindos à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e à Jornada Regional Norte da Aresp, subordinada ao tema Desafios e Soluções para o seu negócio. Hoje, reunimos aqui representantes de entidades oficiais, especialistas, empresários e profissionais das áreas do alojamento e da restauração e bebidas para uma reflexão conjunta sobre os desafios que os empresários enfrentam hoje na abertura, no funcionamento e na gestão dos seus negócios. Vamos falar sobre o licenciamento da atividade e os requisitos burocráticos a cumprir no arranque das empresas, mas também iremos abordar temáticas dos investimentos e financiamentos necessários à requalificação e ao cumprimento da estratégia traçada no plano de negócios. Por fim, teremos espaço para partilha de experiências e das melhores ideias e soluções para desenvolver e fazer crescer as empresas. Esperamos que seja uma jornada profícua de contributos importantes para os nossos empresários e para o crescimento das nossas empresas. Agradecendo já a presença de todos, para fazer a abertura dos trabalhos, chama palco Paulo Vaz, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Antes de mais, uma palavra de regozijo. Porquê? Uma escola, para ser escola, tem que indicar o caminho aos seus alunos e àqueles que a seguem. E, portanto, o nosso esforço enquanto escola, com mais de 50 anos de idade, tem sido apostar no nosso passado, na nossa tradição, na nossa experiência e colocá-la ao serviço do setor da hotelaria e do turismo e da restauração. E, portanto, não é fácil trazer os empresários à escola, deixem-me que vos deixe esta nota, é muito importante trazê-los, é muito importante tê-los aqui e eu diria que para mim, enquanto diretor da escola, hoje é um motivo de regozijo de vos poder acolher e de vos poder receber e, acima de tudo, de perceber que vieram à escola partilhar conhecimento, aprender e transferir também algum desse entusiasmo para os nossos alunos que hoje estão a acompanhar os trabalhos e a organizar também os trabalhos de alguma forma. Portanto, dar-vos esta nota de satisfação, não só pessoal, mas também enquanto diretor da escola. Uma segunda nota para agradecer à Aresp esta prova de confiança e este depósito de confiança na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, porque eu sinto que nós somos os parceiros naturais para este tipo de atividade e iniciativa. Tal como eu vos disse, uma escola é um sítio onde se aprende, onde se ensina, onde se partilha conhecimento e competências. E a escola só se pode afirmar no setor quando tem no seu dia-a-dia e quando vive a sua vida cotidiana com os empresários dentro dela e não fora dela. Mais, quando vive com os empresários partilharem, tal como disse, e a adquirirem conhecimentos e não a virem, às vezes, por as situações que todos nós compreendemos, todos nós sentimos na pele no dia-a-dia, que é preciso de recursos humanos, preciso de uma resposta imediata, e hoje aqui vocês não estão nessa função, não estão com esse objetivo, mas sim com o objetivo de partilhar conhecimento, adquirir conhecimento, partilhar competências. E, portanto, diria que para mim é um dia com um ganho imenso, exatamente porque conseguimos ter-vos connosco, como agora se diz, um mindset ou com um espírito diferente daquele que é o normal. Portanto, sejam muito bem-vindos, tenham um excelente dia, a escola está ao vosso serviço, é por isso que ela existe, não é para estar ao serviço de mais ninguém, senão dos empresários do setor, dando-lhes as respostas que eles necessitam, mas não se esqueçam de voltar, porque nós precisamos de vocês para ensinarmos melhores, para prepararmos melhor os vossos futuros colaboradores e para podermos ser aquilo que queremos ser, uma escola à frente do seu tempo, uma escola que se inspira na tradição e no passado para criar um futuro que não é nosso, é vosso. Sejam muito bem-vindos e muito bom trabalho para todos. Muito obrigado. Tem agora a palavra Carlos Moura, presidente da Aresp.
Muito bom dia. Eu vou fazer uma coisa inédita. Já fiz muitas coisas, como todos nós na vida. Esta é a primeira vez que eu inicio uma conversa tomando um cálice de vinho do Porto. E, portanto, não há forma mais digna de começarmos esta nossa sessão de trabalho do dia inteiro, senão bebendo um cálice de vinho do Porto. Não os posso dar a todos, mas represento-vos e aqui tenho este privilégio de beber eu o vinho representando-vos a vós. E, portanto, saúde e viva o Porto! O Sr. Diretor Paulo Vaz é reconhecido por muitas virtudes, mas é muito teimoso, pá. E insistiu a pôr uma garrafa de vinho do Porto aqui na mesa. E fez muito bem. E, portanto, eu embarquei e estou muito melhor. Deram-me poucos minutos de intervenção. O meu colega que está aqui à frente disse: não fales muito e tal. Mas eu, 2 minutos, tenho tolerância, porque isto foi um ato digno, não é? Com muita satisfação. Bom, não podia deixar de agradecer a sempre agradável presença, participação da Sra. Vereadora do Turismo, Catarina Santos Cunha, também do Presidente da Região de Turismo do Porto e Norte, que é Luís Pedro Martins, é um homem também da família, ao Sr. Diretor da Escola, como é evidente, Paulo Vaz, que me permitiu trabalhar no gabinete dele, como eu me senti importante hoje, trabalhando no gabinete do Sr. Diretor da Escola de Hotelaria do Porto e Norte, a partir das 8h15 da manhã, porque já fiz uma reuniãozinha, a vida é assim. Não podia deixar de agradecer ao meu colega de direção, Dr. Vice-Presidente Dr. Pedro Mesquita Sousa, que também é o Presidente da Delegação do Porto, e por sua intermédio também à equipa que trabalhou, porque quer a Ana Castro, quer a Sandra Figueiredo, também obviamente tiveram aqui um papel importante na organização. Algumas entidades públicas e privadas que nos acompanham hoje, naturalmente aos patrocinadores, porque isto não se faz sem uma componente financeira e nós não temos apoio do Estado, vivemos daquilo que são as nossas cotizações e dos parceiros que temos, a MAC, a Nestlé, Small Compal, o grupo MS Collection, a Munansan, a Doces Conventuais, a Casa do Pinheiro, a Deli France, enfim, são os nossos parceiros que nos permitem estar aqui e, naturalmente, aos oradores e ao moderador que se dispuseram a acompanhar-nos nesta jornada e a todos vós que dispensaram tempo das vossas vidas para estarmos aqui. Como disse o Sr. Diretor Paulo Vaz, é importante também trazer as empresas à escola, assim como é importante levar a escola, às universidades, os politécnicos, as escolas, ao mundo empresarial. Cada vez este casamento é mais necessário. Esta integração, esta complementaridade sinérgica é cada vez mais necessária. Naturalmente que a todos vós, que a questão é uma plateia, não tem que fazer aquela coisa anormal que normalmente acontece quando a gente só tem 2 ou 3 pessoas à nossa frente, em que temos que pedir algum tempo, depois pedimos a paciência para nos ouvirem, são poucos, mas não, a plateia está repleta, está cheia. Mas já me aconteceu isso uma vez, só ouvi uma pessoa na sala e eu disse: bom, vamos esperar mais um bocadinho, ver se chega e tal. Não tem poder, pode esperar. Bom, vamos começar. E eu começo a falar, faço a minha intervenção e no final diz: olha, peço desculpa e tal. Não tem problema nenhum, agora vou-lhe pedir o mesmo contributo, é que sou eu o próximo orador. Pronto. Porquê é que vos convidámos? Eu vou ser breve, normalmente não levo mais de 40, 45 minutos, mas desta vez eu tive que à 1h30 da manhã refazer o meu discurso, porque o meu colega vice-presidente disse-me logo que eu tinha muito pouco tempo de antena. E com respeito a todos vós, eu queria dizer-vos porque é que vos convidámos a estar aqui. E tiveram a generosidade de corresponder ao nosso convite. Nós estamos aqui porque, não é mais dizê-lo, não vale a pena estarmos a estender-nos nesse capítulo, o turismo tem a relevância que tem para o país. É o mais impactado cada vez que há uma pandemia, o mais rápido a sofrer consequências. Tivemos isso durante 2 anos, temos agora com a guerra, mas também é aquele que se regenera mais rapidamente. E quando mesmo as entidades mundiais pensavam que o turismo só recuperava em 2024, 2025, este não quando em 2022, pelo menos em Portugal,
nós já tivemos um bom ano e em 2023 vão-se bater, as estimativas assim o indicam, todos os recordes de indicadores e, portanto, o turismo é uma atividade fundamental. A Aresp representa 55, ou tenta representar 55 atividades económicas nas duas áreas, no alojamento turístico e na restauração e similares. Portanto, temos boas razões para discutirmos aquilo que nos afronta e de termos ideias para propor. Nós somos, neste momento, 322 mil trabalhadores nestes setores de atividade, estatística INE do mês passado, e 120 mil empresas. Portanto, é uma massa fantástica de relevante importância para o país. E isto dá-nos o privilégio de terem que nos ouvir. Quem é que nos tem que ouvir? Os poderes. O poder central, o governo, qualquer que seja, o poder autárquico, que aqui está representado naturalmente pela senhora vereadora, os cumprimentos ao seu presidente da nossa parte, por seu intermédio, o Parlamento, ainda ontem estivemos reunidos com grupos parlamentares a propósito da Lei Mais Habitação, a própria Presidência da República e, portanto, nós temos a obrigação, porque temos a importância, a dignidade de ter atividades económicas onde o investimento privado é extraordinário. Quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista social e, portanto, a relevância tem que ter correspondência naquilo que são as medidas de governo, de normalização, de regulação que impendem sobre essas atividades económicas. A Aresp faz estes encontros espalhados por todo o país. Este é o segundo encontro que estamos a fazer com este perfil e este caráter. Vamos fazer mais 5, porque a Aresp é uma instituição nacional e que com isto procura aqui um intercâmbio. Nós convidamos-los para ouvirmos em cada região aquilo que são as questões mais relevantes, porque a nossa credibilidade, a credibilidade da instituição Aresp resulta do saber do chão de fábrica, entre aspas. Nós não falamos de cor, nós falamos daquilo que ouvimos, daquilo que conhecemos e é isso que nos dá tempo de antena em todos os poderes. Muitas vezes nós não dizemos tudo publicamente, até porque temos uma regra, nós só falamos daquilo que dizemos, não falamos daquilo que ouvimos, porque respeitamos cada um dos poderes. Mas podem ter a certeza que muita coisa que se passa no país, prejudicando menos as atividades económicas, tem passado por propostas muito concretas da nossa casa, da nossa instituição. E ontem, como disse, estivemos com grupos parlamentares a falar deste projeto de diploma, mas falamos sobre as medidas deste programa Mais Habitação. Nós enviámos 8 propostas a pedido do Governo. Metade delas foram pedidas, outras infelizmente não foram. Vamos ver se depois no Parlamento as coisas se modificam. Mas temos muitas outras matérias, porque há uma coisa que nos preocupa imenso, que é a inconstância regulatória, a inconstância legislativa. Nós dissemos isto quando este Governo, há 6 ou 7 anos, e houve uma promessa de que havia uma certa estabilidade na normalização. Bom, o que temos visto é exatamente o contrário. Peço desculpa, mas temos que o dizer com toda a firmeza. Nós apresentamos com propostas, dialogamos sempre, estamos pelo lado da solução, mas somos firmes. E quando nós temos, para não falar de cor, um exemplo, nós tivemos em janeiro alterações à lei do tabaco. Que diga ali a senhora secretária-geral, que sabe bem disto. De tal maneira espartana essa lei que hoje nos estabelecimentos não é possível fumar. A lei permite, mas as exigências são de tal maneira finas, rigorosas, exigentes, que é impossível. Mas foi em janeiro. Nós agora temos uma lei que vai outra vez proibir, mais limitar a liberdade individual. Nós temos que proteger terceiros, chamados fumadores passivos, com certeza, respeitamos todos, como é evidente. Os jovens também, mas eu ainda no domingo estava no Corte Inglês e tinha 3 jovens a comprar charutos. Não é? Por acaso eram canadianos, não eram portugueses.
Mas limitar a liberdade individual é uma coisa que não está na Constituição. A mim não me devem proibir, se eu quiser fumar, eu tenho que fumar. Se eu quiser andar de bicicleta sem capacete, ou de trotinete, que é o que acontece hoje em dia, porque não há relação sobre isso. E, portanto, isto, depois pode-se dizer, bom, mas isso, eu não sou fumador, o que é que me interessa a mim? Pois, é que isto impacta com a atividade económica. As leis laborais, agora chama-se uma coisa pomposa, agenda do trabalho digno. Mas porquê é que se altera constantemente as leis laborais? E isto é um calvário. Nós temos isto constantemente. A economia privada, onde o país devia ter um projeto mais sério de desenvolvimento económico, não quer dizer que não tenha, mas veja-se o que está a acontecer com a utilização do PRR, das verbas do PRR. O Portugal 2020, hoje já estamos em 24, não tarda, mas ainda estamos a tratar de coisas de 2020. O 2030 há de ser. E, portanto, a Aresp recolhe de vós aquilo que nos credibiliza na ação diária. Nós interagimos com os poderes diariamente, mas estamos por diálogo. E não é só o diálogo com estes organismos que eu citei. Na própria diálogo social, na relação com representantes dos trabalhadores, a Aresp julgo que dá o exemplo ao país. Nós este ano, não conheço nenhum outro setor de atividade, nem nenhuma outra instituição associativa empresarial que tenha negociado 5 convenções coletivas este ano. 3 com o UGT e 2 com a CGTP. Apesar de nos fazerem às vezes lá umas visitas à sede em Lisboa, mas só lá vão 20 ou 30, mas a seguir estão a assinar o contrato connosco. E, portanto, nós somos por diálogo social, porque isso é importante, somos por diálogo com os poderes e resulta daqui o fortalecimento, a robustez das nossas propostas. Portanto, muito obrigado pela vossa paciência, espero que nos transmitam ao longo do dia aquilo que sentem, porque isso para nós é bom, porque o Governo da cidade, as câmaras municipais com quem temos fantásticas convivências, ainda há pouco abrimos um balcão, esperemos que no Porto isso venha a acontecer também numa Câmara do Distrito de Setúbal. Mas atenção, nós temos constantemente, eu não diria ameaças, temos condicionalismos às nossas atividades económicas e, portanto, temos que estar atentos, temos que estar vivos. A participação da sociedade civil, que se fala muito, infelizmente, se calhar há pouca, só pode ser feita com eficácia, de uma forma organizada. Eu não estou aqui a defender, eu estou de passagem, eu não sou o presidente da Aresp, eu estou como presidente. Um dia saio e vem outra pessoa, homem ou mulher, ou outro género qualquer, não interessa, não é esse o tema, mas é de forma organizada que nós somos eficazes. Porque se não tivéssemos sido eficazes durante a pandemia, e alguns de vós devem se lembrar o que é que aconteceu durante a pandemia relativamente à importância que a Aresp teve na informação credível durante aqueles dramáticos 2 anos, e nós sempre tivemos uma regra: nós não criticamos publicamente ou não divulgamos publicamente aquilo que não é rigoroso. Porque não somos daqueles que ouvimos e vemos uns slides na TV e estamos imediatamente a criticar. Não, a gente espera que saia um papel com a resolução do Conselho de Ministros ou com a regulamentação e então depois a gente fala. Antes falamos, mas é nos bastidores, para pressionar a que as coisas sejam corrigidas. Mas depois criticamos publicamente, sendo certo. E quando temos dúvidas, perguntamos que nos respondam por escrito, e já algumas vezes alguns governantes nos criticaram, mas estão a dizer isso publicamente. Mas foram vocês que nos escreveram, está aqui. E, portanto, seriedade, rigor, para que tenhamos credibilidade. E isto depende muito de vós. E, portanto, acreditem nestas instituições, participem, porque nós temos 2 grandes problemas em Portugal. É a burocracia do Estado lato sensu,
que nós temos que transfigurar. Nós não somos daqueles que dizemos que queremos menos Estado ou mais Estado, não. Queremos melhor Estado e queremos uma reforma fiscal para sermos mais competitivos no mundo. São duas importantes reformas que o país carece de vir a realizar. E, portanto, meus amigos, acreditem nas instituições, associem-se se não forem, mas associem-se dando o vosso contributo. Todos nós, somados, somos mais importantes do que eu, os meus colegas. Está aqui o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, está aqui o meu colega também, Vice-Presidente Jorge Loureiro. Somos mais frágeis se estivermos juntos, se estivermos agregados, recebendo o feedback, apresentando as vossas críticas, porque nós resistimos bem às críticas, porque acreditamos que elas são sempre bem-vindas e são legítimas. E, portanto, bom dia de trabalho e gostei imenso de vos ver. Só não tomo mais um cálicezinho, senão daqui a bocado não me aguento. Muito obrigado. Tem agora a palavra Luís Pedro Martins, Presidente de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Muito bom dia a todas e a todos. O Carlos falou 45 minutos com notas feitas ontem à noite. Eu, como não tive notas, a Ana Jacinto disse que posso falar 1h45, mas vai passar rápido, vou ver. Começar pelos cumprimentos, cumprimentar a minha querida amiga Catarina Cunha, vereadora da Câmara Municipal do Porto, mas também, e eu gosto sempre de referir, vice-presidente do Turismo do Porto e Norte, e o Luís Archer, seu adjunto e companheiro de jornada. Cumprimentar e agradecer muito o convite aqui à Escola de Hotelaria, na pessoa do Paulo Vaz. Há tempos alguém me dizia que quando as coisas correm mal, é sempre fácil apontar o dedo. Quando as coisas correm bem, por vezes esquecemos. E eu acho que é de elementar justiça uma felicitação ao Paulo Vaz, porque de facto as coisas têm corrido bem e é notória a dinâmica desta escola que felizmente temos aqui na cidade do Porto. Cumprimentar também a Aresp. A Aresp, eu sou suspeito, porque temos a Aresp no Porto e Norte em todas as suas dimensões. Temos a Aresp na Agência de Promoção Externa, felizmente. Temos a Aresp na Comissão Executiva da Entidade Regional, Pedro Mesquita. Mas cumprimentar o seu Presidente, o seu Presidente da Assembleia Geral, os Vices-Presidentes, meu querido amigo Jorge Loureiro, que também gosto sempre de referir, que representa sempre, em qualquer circunstância, o turismo do centro, um bom parceiro do Porto e Norte. E acho que temos dado esse bom exemplo ao país e se calhar o sucesso que temos vindo a ter nos últimos anos deve-se muito também à relação que hoje existe entre as 7 regiões, falo nas 7, são as 5 do continente, e depois Madeira e Açores, onde felizmente julgo eu que todos os documentos que passaram por nós nos últimos 4 anos foram sempre documentos que foram partilhados e foram trabalhados em conjunto e foram apresentados à tutela em conjunto. Isso faz toda a diferença. E cumprimentar também, eu deixo sempre para o fim, as pessoas mais simpáticas, Ana Jacinto, Secretária-Geral da Aresp, um verdadeiro turbilhão neste setor do turismo. Cumprimentar-vos a todos, cumprimentar alunos, professores e também empresários. 3, usando a tática do nosso Presidente da República, 3 mensagens rápidas, que depois nunca são rápidas. Uma sobre formação e a sua importância, a outra sobre o desempenho da região, que é importante para aqueles que aqui querem investir e também para os representantes que estão aqui da banca e querem apoiar esses investimentos. E depois falar também de oportunidades. Da formação, uma mensagem que eu nunca deixo de divulgar, sempre que tenho oportunidade, e nomeadamente sempre que estou em escolas. E às vezes parece desnecessário fazê-lo, mas não é. E sei bem do que falo, que é a importância dos alunos fazerem a sua formação até ao final, terminarem a sua formação. Nós vivemos momentos onde isto deixou de acontecer, antes da pandemia. De facto,
nós tínhamos 400.000 pessoas a trabalhar no setor e a vontade de capturar até às escolas era bastante. Depois tivemos a pandemia, não vale a pena falar, o Carlos já falou aqui bastante sobre esse momento trágico, e agora voltamos a estar bem, e voltamos a estar bem ainda por cima com um momento de urgência. É que agora é mesmo urgente também ter recursos humanos. Nós estamos com um déficit de cerca de 50.000 pessoas, ou seja, esta tentação de ir buscar às escolas aumenta, porque estão aqui perto, porque têm alguma formação, porque é mais fácil do que ter que estar a ir aos PALOPs, como já percebemos que vamos ter que ir. Portanto, se há momento onde é necessário que os nossos alunos se mantenham e que resistam a esta tentação, é este. E depois também outra mensagem que lhes passo sempre, que é a formação não termina aqui quando concluírem os estudos. A formação é bom que continue ao longo da vida. Nós temos uma boa notícia, quando digo nós, peço à Catarina que não se importe que eu junte aqui neste plural majestático. Nós temos de facto uma boa notícia em termos de formação, temos inscrito neste próximo PO e já passado todas as várias fases junto da Comissão de Coordenação, a possibilidade de Portugal, felizmente para nós na região, a ficar inscrita no Porto, mas de Portugal passar a ter uma escola de alta gastronomia. Os nossos alunos terminam aqui nas escolas de hotelaria, alguns têm a possibilidade dos politécnicos, mas depois, para dar continuidade, nomeadamente a um nível superior e mais exigente, o que fazem é saem do país e vão procurar as outras escolas e depois mais difícil, obviamente, se torna o seu regresso a casa, porque depois as condições também são diferentes e a tentação é grande, como é evidente, de ficar por fora. E nós quisemos combater essa lacuna e por isso com o município do Porto temos esta grande ambição de ter essa escola. Felizmente, e do benchmarking que fizemos internacional, encontramos um parceiro e felizmente também para nós o parceiro aceitou ser parceiro, porque poderia não ser o caso, e da nossa lista tínhamos muitos, tínhamos as mais históricas que nos fazem perceber também quão distantes estamos desta realidade. Eu quando olho para o Cordon Bleu e percebo que em Paris a escola tem 180 anos, é apenas essa distância que vamos ter que recuperar a grande velocidade. Mas depois surgiram outras escolas no panorama internacional e outras escolas que não com esta antiguidade, mas que de facto ultrapassaram estas escolas mais clássicas, porque colocaram também na formação outras dimensões, até a ligação à universidade, a tecnologia, a biotecnologia, e falo-vos da Basque Culinary Center, que era aquela que nós queríamos em primeiro lugar contactar e felizmente foi aquela que aceitou. Portanto, como parceiro desta dimensão, com a possibilidade agora de ter investimento, eu espero que em breve possamos iniciar esta construção. Depois a palavra sobre o desempenho da região. O desempenho da região, que é um bocadinho a par do desempenho do país e puxando a brasa à sardinha do Porto e Norte, e porque são os números que indicam, portanto, factual, como dizia o Carlos, falamos daquilo de facto que existe, o desempenho da região não podia ser melhor. Nós crescemos em hóspedes bastante, passámos agora a barreira dos 6 milhões de hóspedes, crescemos muito em dormidas, passámos a barreira dos 11 milhões e meio de dormidas, mas há um indicador que aqui nesta plateia não poderia mesmo deixar de o divulgar, que é nos proveitos. Interessa, nomeadamente, àqueles que querem investir, saber como é que vai sendo o desempenho da região. E aqui não podia ser melhor. O país, em média nacional, é de um crescimento de cerca de, isto são números, tento memorizar, mas acho que não me estou a enganar, 14%, sendo que a região do Porto e Norte teve um crescimento de 22%. Portanto, estamos a falar quase o dobro da média nacional. Portanto, é simpático para aqueles que estão a pensar fazer investimentos no setor do turismo, olhar para estes indicadores. E agora, o Carlos falou bastante de ameaças, portanto eu não vou falar mais de ameaças, acho que estão todas faladas. Vou-vos falar de oportunidades. Porque também, felizmente, vivemos num país onde há muitas. Há a oportunidade de termos escolas como as escolas de turismo do Turismo Portugal,
Nem todos os países têm esta possibilidade, nós felizmente temos. Há a oportunidade de termos associações que nos defendem e que reivindicam e que são exigentes, conforme a Aresp, e já aqui foi bem referido o trabalho que vai tendo e que nós nunca deixamos de agradecer. E depois há as oportunidades que temos no terreno. E nós na região do Porto e Norte temos neste momento muitas oportunidades. Nós tínhamos aqui um problema grave, em que estava tudo muito concentrado na área metropolitana do Porto, mas felizmente no último ano temos conseguido dispersar um bocadinho estes turistas e apresentar agora ao mundo de quem visita, mas também ao mundo dos negócios, subdestinos como o Douro, ou o Minho, ou Trás-os-Montes. E o desafio que vos faço é também esse, é que olhem para estes territórios. Há muitas oportunidades nas cidades, nas grandes cidades, claro que sim, estão sempre a surgir, mas olhem também para o resto da região, porque há muitas outras oportunidades aqui ao lado. E que podem ser compatíveis com oportunidades na cidade, podem-se criar relações, conforme o Carlos também falou, nós somos o setor que vive muito da rede, da relação entre público e privado, mas eu gosto muito de falar de uma relação que nem sempre existe, que é a relação entre o privado e o privado. É que o privado e o privado também andam muitas vezes de costas voltadas. O privado da restauração e o privado da hotelaria, o privado da restauração e da hotelaria com o da animação turística. Por vezes as oportunidades estão ali ao lado, mas como não se juntam, não conseguem descobrir as oportunidades. Portanto, olhem para este território e para aquilo que podem fazer com as grandes cidades, mas vão também para fora dele. E porquê? Bom, primeiro, porque temos a vantagem de ter uma região com muitos ativos turísticos. Não temos tudo concentrado num sítio. Nós temos turismo de natureza, hoje em grande crescimento, grande tendência, e somos a região que tem o único parque nacional, Peneda e Gerês, com muito por fazer ao nível da sua qualificação, onde o vosso trabalho é importante. Mas também temos 5 parques naturais, temos 140 km de costa atlântida, turismo religioso já com 3 caminhos certificados e com muitas oportunidades ao longo dos caminhos para criar pequenas empresas, património cultural, 5 patrimónios Unesco, bem, enfim, estávamos aqui os tais 1 hora e 45 minutos a falar do Porto e Norte. Mas eu queria-vos falar de uma questão que essa sim vos pode demonstrar a oportunidade, que é os mercados que estão a chegar à região. E os mercados que estão a chegar à região são mercados para quem a distância que nós temos na região não é nada, não existe. Um brasileiro, um americano, um canadiano, com a vantagem de fazerem parte do nosso top 5, é verdade. Temos essa grande vantagem, temos mercados de longa distância que estão no nosso top 5. O mercado americano cresceu 40% no Porto e Norte, é hoje o 3º mercado da região. Espanha, França, logo a seguir o mercado americano. Um americano chegar aqui ao aeroporto e ter que se deslocar para qualquer um dos vossos negócios 1h30, 2 horas, não é nada. Um brasileiro demora isso a atravessar São Paulo. Portanto, não se assustem com as distâncias, não venham com aquela história do interior. Aliás, eu peço sempre aos meus colaboradores, nós, à porta fechada, temos que falar de interior para diferenciar o que é que estamos a fazer no litoral e no interior, mas quando falamos para o público ou quando atendemos o turista, não falem muito, vai lá para o interior, porque um brasileiro, quando dizem vai viajar para o interior, pensa que vai andar 7 horas de carro, que é o que ele está habituado a fazer para ir para o Vale do Jordão, quando sai de São Paulo, sabe que tem essas horas todas pela frente. Portanto, isto é tudo aqui muito perto e as oportunidades, se as virmos assim, são de facto bem e mais próximas. E depois porque temos muita gente também, se quisermos falar do mercado interno. Nós, ainda ontem, com o Luís, numa reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, fazíamos ver a importância deste aeroporto e de repente nós esquecemos dos números, e é sempre bom recordar os números e também à tutela é sempre bom recordar os números do Norte. Recordar, por exemplo, que isto pode parecer estranho para pessoas mais do sul do país, mas 40% das exportações estão nesta região. 40%. E a dimensão deste aeroporto, se a compararmos com o do Humberto Delgado, também é interessante compará-la. Estamos a falar, se fizermos uma distância de 90 minutos do aeroporto, estamos a falar de 4.200.000 e 4.800.000 lá em baixo. Mas se ampliarmos ligeiramente e já conseguirmos alargar aqui para 120 minutos,
Bom, então posso-vos dizer que estamos a falar de 6 milhões, mais de 6 milhões e 4 milhões e 800 ou 4 milhões e 900 mil no aeroporto Humberto Delgado. 6 milhões aqui. Porquê? Porque a nossa área de influência, de facto, além de termos muita população, a nossa área de influência estende-se ao centro, e aqui o Jorge Loureiro poderá dizer melhor do que ninguém o que é a dinâmica hoje de cidades como Aveiro, ou Sucesso de Fátima, ou Coimbra, sempre a tentar crescer, e agora nestes últimos 4 dias acredito que está lá o país e muita gente internacional, mas depois temos a Galiza, e a Galiza que também está aqui perto, e também vos lanço esse desafio. E hoje, quando falamos em negócios, olhar para a Galiza e olhar para as parcerias com a Galiza. Posso-vos dar como novidade, nós estamos neste momento a tentar finalizar aquele que será o primeiro cluster de uma Euro-região. O primeiro cluster de uma Euro-região vai ser entre o turismo do Porto e Norte, e eles já se designam como cluster, e o cluster de turismo da Galiza. Uma entidade privada, mas com o apoio da Junta da Galiza. Isto será uma novidade no seio das Euro-regiões. Mas a ideia, mais uma vez aqui, é ampliar a rede e, obviamente, também sou sincero, de podermos usufruir aqui um bocadinho de uma marca muito forte do turismo, como é a marca Espanha. Portanto, estamos todos a trabalhar em rede, estamos a trabalhar unidos. O Carlos falou da Aresp e da importância de estarem presentes sempre nestes momentos e junto a estas associações. Permitam-me também puxar aqui a brasa à sardinha da ATP e dizer-vos que tem lá também uma porta aberta para receber associados, porque o nosso desempenho em termos de promoção externa é completamente diferente quando o fazemos sozinhos ou quando fazemos com empresas. E o Jorge nos acompanha em muitas dessas ações, agora estivemos juntos no Brasil, sabe essa diferença. Portanto, é muito importante que as empresas venham connosco. Quando nós estamos a vender a região, é muito bonito vender paisagem, vender rio, vender montes, mas no final o operador quer comprar produto. E para comprar produto nós temos que o ter. E esse quem tem são vocês. Portanto, em boa verdade, o nosso sucesso vai sendo também feito muito à força do vosso trabalho, e desejo-vos, de facto, muito sucesso nesse trabalho, e nós estamos aqui todos para ajudar. Muito obrigado. Tem agora a palavra Catarina Santos Cunha, vereadora do Turismo da Câmara Municipal do Porto. Puxar um bocadinho. Muito bom dia a todos. Acho que já se disse aqui muita coisa do discurso também que preparei para vocês, mas vou referir primeiro, começar por cumprimentar o meu caro colega e amigo Luís Pedro Martins, do Turismo Porto e Norte, colega da direção, o presidente da Aresp, Dr. Carlos Moura, presidente da Escola de Turismo de Hotelaria do Porto, Dr. Paulo Vaz, demais oradores, excelentíssimos empresários, ministros, meus senhores. É com imenso prazer que regresso a este painel de abertura de mais uma edição da Jornada do Norte, promovida pela Aresp, a quem começo por dirigir uma palavra de elogio pelo incansável trabalho na defesa dos interesses do setor e na promoção destes fóruns de partilha, conhecimento e boas práticas essenciais ao seu progresso. No final da semana passada, o INE divulgava que os aeroportos portugueses registaram novos recordes de passageiros no primeiro trimestre deste ano, superando os números pré-pandémicos do período homólogo de 2019. Ao aeroporto do Porto chegaram nos primeiros 3 meses do ano perto de 1,5 milhões de passageiros, cerca de 13% mais do que em 2019. E a tendência é que esta curva de crescimento acentue nos próximos meses, com o aumento de 14 novas rotas já em operação desde março, a entrada de 6 novas companhias aéreas, bem como com o reforço da conectividade, frequência e voos diretos para os vários destinos estratégicos de média e longa distância. No que respeita ao alojamento, segundo os dados disponibilizados pelo INEM, registaram-se mais de 2 milhões de dormidas na Zona Norte no primeiro trimestre do ano, um crescimento de 23% face a 2019.
Estes números são então o reflexo de um trabalho coletivo entre a esfera pública e privada, entre entidades de turismo, as associações, as escolas, os empresários e profissionais. Ultrapassar o maior desafio da história do turismo global e não só retomar os números, que já eram vistos como um case study internacional no destino turístico, como ultrapassá-los mostra de que é feito este setor, de uma capacidade enorme e inesgotável de adaptação e resiliência e inovação. O desafio agora é outro. Queremos continuar a crescer, queremos continuar a posicionar o Porto como um dos destinos mais procurados e premiados do mundo, queremos atrair novos mercados, queremos aumentar o tempo de estadia média, queremos diversificar públicos, ofertas e experiências. Para isso estamos a definir a estratégia de turismo da cidade, materializada num macroplano que chamamos Visão de Futuro para a Sustentabilidade do Destino Porto, onde estão os principais desafios e eixos de atuação. Esta visão parte de 3 objetivos principais: qualificar, diversificar e gerar futuro e sustentabilidade. Qualificar, queremos que o Porto seja reconhecido e valorizado como o destino de excelência e, para isso, é importante investir na formação, partilha de boas práticas e incentivo à qualificação dos operadores turísticos da cidade. Através do programa Confiança Porto, estamos já no terreno com vários projetos de qualificação e reconhecimento da oferta turística da cidade. Diversificar. Queremos dar a conhecer mais Porto, a autenticidade e identidade de cada bairro, a diversidade de experiências e oferta, descentralizando o fluxo turístico do centro histórico para diferentes zonas de cidade através de novas narrativas e roteiros. Gerar futuro e sustentabilidade. Queremos que o Porto seja uma cidade para todos, articulando os interesses económicos com a qualidade de vida dos residentes, harmonizando o crescimento do destino com a sua sustentabilidade ambiental, tornando a cidade mais próxima e acessível a todos. Temos uma nova oportunidade de criar o turismo que queremos para a cidade do Porto. Um turismo de qualidade, de criação de valor e de respeito. O nosso papel enquanto município é traçar caminhos, criar oportunidades, proporcionar as ferramentas. Mas esta visão concretiza-se numa abordagem integrada e participativa que depende do envolvimento e contributo de todos, sobretudo daqueles que, ao nosso lado, investem, representam e valorizam o destino, criando um efeito multiplicador, pulsante e contagiante. Nesse sentido, desafiamos e convocamos o setor a dialogar connosco, a participar ativamente nas nossas iniciativas, a contribuir na busca de soluções com vista ao crescimento sustentado e sustentável do destino do Porto. E permitam-me, desde já, fazermos um convite em primeira mão para o Meetup Porto, Inspiring Recruitment in Tourism, que a Câmara Municipal do Porto irá promover no próximo dia 1 de junho, na Casa do Vinho Verde, em parceria com a Associação do Fórum Turismo. Este evento terá como temática central, um dos desafios que identificamos como prioritário para a qualificação e crescimento do setor: a atração e retenção de boas práticas e casos de sucesso em recrutamento e gestão de talento. Mas voltando ao evento que nos traz aqui todos, reforço os meus parabéns à Aresp, mais uma vez, por uma exímia organização e pelo prestigiante painel de especialistas e empresários reunidos aqui hoje, e a todos desejo um excelente evento. Muito obrigada. Um bom dia.